Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu estou muito feliz em poder promover esse compartilhamento para que tanto você que me acompanha, como eu, venham fortalecendo cada vez mais o conhecimento, expandindo os horizontes dos nossos intelectos. Esse é o grande objetivo, é fazer com que você amplie o conhecimento e cada vez mais tenha domínio de você mesmo. Então, meu nome é Silvio Toledo. Eu venho estudando há mais de 5 anos, já participei de várias formações e agora, cada vez mais, eu venho estudando as neurociências, entendendo qual é a finalidade do primeiro sistema responsável, do sistema responsável que é o pré-frontal, que são as tomadas de decisões. Então, antes de iniciar esse conteúdo no dia de hoje, eu convido você a fazer um pequeno simples gesto, fazendo com que cada vez mais esse conteúdo possa promover na vida das pessoas alguma certa transformação. Então clique no sininho se você não é inscrito, ou dá aquele joinha para que você possa gerar esse estímulo da gente estar sempre continuando e compartilhando esses conteúdos. A ideia desse canal é trazer uma luz para a nossa consciência, para que você possa inicialmente começar a ter uma visão ou uma luzinha no fim do túnel. Muitas vezes a gente se depara com várias questões na nossa vida e essas questões faz dar uma desinstabilizada no nosso lado emocional. Então por isso que a gente está aqui, para que a gente possa aos poucos construir uma mente forte. Mas quando eu falo de uma mente forte, não é uma mente que não se abala. Existe um livro do Nassim Taleb, que é o Antifrágil, que ele fala de que forma você enfrenta todas as dificuldades, todos os acontecimentos, todos os desafios que te geram essa instabilidade. Então, como construir uma mente inabalável, uma mente destemida? Tudo isso se dá na construção de exercícios. É um exercício diário, principalmente se policiando, criando um vigia da sua consciência, dos seus sentimentos e pensamentos. E no início do vídeo a gente falou sobre controlar a vida. Exatamente isso. O tema de hoje, como eu faço para ter mais controle sobre a minha vida? Primeiro de tudo, a gente precisa entender o que seria esse controle. Porque muitas vezes a gente gostaria de estar controlando tudo e a todos. E isso, muitas pessoas que têm essa tendência, isso são traços de personalidade. Se você tem esse traço de personalidade, tenho certeza que em alguns momentos da sua vida você acaba sofrendo. Justamente porque talvez você não consiga compreender que um controle ele está somente sobre você mesmo. E muitas vezes você se depara com algumas situações, seja na sua vida profissional, com seu chefe, com amigos de trabalho, com a circunstância do mercado. Muitas vezes a gente está ali numa crescente, numa ascensão, crescendo cada vez mais e aí se depara com uma queda, porque talvez veio uma pandemia. E agora, o que fazer? Porque não está dentro do meu controle. Como agir nessa situação? Quais são os movimentos que eu preciso tomar para não me abalar diante dessa situação que eu estou enfrentando? Dentro do meu relacionamento, eu tenho um marido totalmente diferente de mim. Eu sou uma pessoa metódica, sistêmica, gosto das coisas tudo certinha, no seu devido lugar, gosto de ambiente totalmente organizado. Só que meu cônjuge, minha esposa, meu esposo, é o totalmente oposto, bagunceiro, desencanado, não gosta de nada organizado, faz as coisas de última hora, é uma loucura. O que fazer nessas situações? Esse é o grande problema. Muitas pessoas, elas acreditam que elas têm que controlar tudo e a todos. E aí gera frustrações, geram sentimentos de culpa, gera desinstabilidade emocional. Por isso que muitas vezes a sua irritabilidade, ela está em alta. Um dos neurotransmissores responsáveis pelo estresse é o cortisol. Então o seu nível de cortisol ele vai evoluindo. O cortisol é importante no momento que a gente tem uma situação de desafio, uma situação de perigo, que aí sim eu preciso ou enfrentar ou fugir. Eu tenho essas duas escolhas. Só que
no nosso dia a dia, a somatória de cortisol, imagina uma pastinha, só que ela tem um limite de 100 mega. Imagina todos os dias 10 megas de estresse. Então, eu chego no meu trabalho e me deparo com um chefe totalmente rígido. E aí, por ele ser muito rígido, ele acaba exagerando nas cobranças. E você tem dificuldade de lidar, porque o perfil é totalmente diferente do seu. Então, no seu dia a dia, você tem um problema com o seu chefe, vamos dizer que cada situação são 10 mega. Então, você tem um problema pela manhã com ele, são 10 megas introduzidos nessa pasta. Aí, daqui a pouco, você se depara com uma outra questão, aí mais 10, mais 10, mais 10. O limite da sua pasta é de 100 megas. E aí, no seu dia a dia, principalmente no trabalho que gera muito estresse, já foi introduzido 80. Então você já chega em casa com um nível de estresse muito alto. Então o seu campo energético está cada vez mais baixo, justamente porque você não tem controle sobre o que acontece dentro do seu trabalho e principalmente sobre o seu chefe. E chega em casa com esse nível de estresse muito elevado, então o seu pavio está cada vez mais curto. Então, de repente, você chega, você é o tipo de pessoa que gosta de dar sua casa num ambiente muito limpo, bem organizado. E aí você chega na sua casa, tá tudo bagunçado, fora do lugar, lixo por todo canto. Imagina como que é esse estresse. Você entrou, abriu a porta, já se depara com essas questões do dia a dia, do nosso cotidiano. São mais 10 mega, você só tem mais 10 mega de tolerância, senão você vai explodir. Aí nesse momento, você tem uma pequena discussão com seu cônjuge, seja sua esposa ou seu esposo. Mais 10 mega, acabou seu limite, então você nesse momento explode. Buf! Por quê? Porque justamente você não está sabendo lidar com as suas principais emoções no seu dia a dia. Então esse nosso diálogo aqui, essa luz que a gente está querendo trazer para você, que muitas vezes ficamos dentro da escuridão, é justamente entender que nós só temos controle sobre nós. Porque existem várias situações. Agora, o grande lance é que essa situação, ela não vai deixar de existir. O que vai acontecer é como eu vou encarar cada situação. Se cada vez que eu me deparar com uma situação, presta bem atenção, eu me colocar como terceiro, eu tenho uma situação, eu tenho a minha mente e tem um sábio aqui, ó, olhando todas essas questões. Ela está olhando em um parâmetro tridimensional, vendo e questionando. Você tem essa situação. Você consegue controlar? Não. Você vai estressar? Vai resolver? Também não. O que fazer? Ou você tem duas situações para resolver. Ou você aceita, aí você acende a fada. Vamos dizer que ali, ó, é a fadinha do bem. Ela faz plim. Você aceitou? Imagina a varinha de condão do mágico. Pum, plim. Aceitou? Então tá tudo bem. Primeiro movimento é a aceitação. Aceitação da situação. Agora você tem o segundo movimento, que é essa situação. Olha lá o sábio, ele está questionando a sua mente. Olha aqui, ele está falando, essa situação te incomoda? Me incomoda. Você quanto tempo vem vivendo isso? Há muito tempo. Você gostaria de mudar essa situação? Gostaria de mudar essa situação. O que fazer então para a transformação dessa realidade? Aí o sábio pergunta. Aí você fala o seguinte, aqui é a situação, você e o sábio. Você fala o seguinte, eu preciso mudar de emprego. Mas se você mudar de emprego, você pode encontrar um outro chefe igual? Pode. Então, o que fazer? Eu preciso entender porque o meu chefe é desse jeito. Opa, já começamos pelo primeiro caminho. Eu preciso entender. Porque o controle não está no meu chefe, está em mim. O que de fato esse meu chefe tem é que traz essa desestabilização emocional. Ou talvez, se você mudar, você vai conseguir arrumar outro local com as mesmas... Isso a gente está falando na vida profissional, mas isso pode ser para várias áreas, tá? Esse é um exemplo para que a gente possa entender a situação que a gente vem vivendo. Então, você vai falar, o sábio aqui conversando com você mesmo. Se você arrumar outro emprego, talvez você consiga achar um chefe melhor? Aí você, acho também. Então, o que fazer?
For arrumar outro emprego? Eu acho que pode ser que seja também um caminho. Opa, de novo, pim, acendeu a luz. A gente tem inúmeras situações no nosso dia a dia. O grande segredo no estoicismo, ele ensina exatamente dessa forma. O que acontece comigo, eu não tenho como mudar. Agora, o que acontece com a minha visão, com a minha percepção, a forma como eu encaro, aí sim eu tenho como transformar, eu tenho como mudar. Então, muitas vezes a gente se prende a determinada situação porque muitas vezes eu quero controlar tudo e a todos, mas eu não tenho controle nem poder sobre as pessoas e muito menos aquilo que eu venho enfrentando, as catástrofes gerais do mundo que aconteceu recentemente. Muitas vezes a gente se depara com várias situações que geram essa desestabilização emocional. Então o importante, sobre tudo que foi falado, é entender que, como eu venho falando, né, o estoicismo ele te dá muita clareza sobre tudo isso, né? Que a situação eu não tenho como transformar, eu não tenho como mudar nessas questões. Porque é meu chefe, eu não tenho como mudar esse cara. Esse cara ele vai continuar da mesma forma. Como eu encaro esse meu chefe? Aí sim, meu amigo, você tem poder sobre isso. Talvez, entendendo que por trás dele existe uma segunda cobrança, e talvez por isso ter essa cobrança comigo, isso é um ponto para poder questionar. O que a gente está querendo trazer para vocês é que muitas vezes a gente se depara com uma situação e a gente não se coloca numa situação de sábio, questionando a minha mente, que vem tentando o tempo todo controlar determinadas situações. Então, muitas vezes, a gente vai se deparar com várias questões. Agora, como eu encaro cada situação que eu venho vivendo, sim, eu tenho poder, eu tenho controle. Se eu vou entender que essa situação é uma situação extremamente difícil, é desafiadora, que não dá para eu poder resolver, cada vez mais eu vou me entrar nas profundezas do negativismo, do vitimismo, da lamentação, da reclamação, que vai trazer novas pessoas ou novas situações para eu também vivenciar. Porque muitas vezes tudo o que acontece comigo, principalmente as recorrências, é porque eu não soube, não aprendi a resolver. A partir do momento que eu não resolvi o problema, esse problema ele acaba sendo uma recorrência, ou seja, ele pode aparecer várias vezes. Então, a gente trouxe aqui dentro da vida profissional. Imagine dentro do seu relacionamento, se você já se separou 2 vezes e casou pela terceira vez, talvez pode observar na sua vida amorosa, pode observar que os mesmos homens ou mulheres, elas têm os mesmos, ou eles têm os mesmos comportamentos. Justamente porque você não aprendeu a resolver o problema ou não entendeu que precisa ter um sábio questionador para entender por que minha mente trabalha dessa forma. Então esse vídeo é para promover uma ação e te trazer uma certa clareza, que muitas vezes a gente está sempre buscando a transformação, mas a gente não consegue evoluir, ou melhor, elevar o nosso nível de intelectualidade para poder enxergar cada acontecimento que me traz uma lição, que me traz um aprendizado, que me traz uma evolução. Porque a evolução do ser humano ela ocorre na desinstabilização. Pode observar, observe na trajetória da sua vida. Quantas vezes você se deparou com coisas constrangedoras que te fez avançar na vida, com coisas que foram extremamente desafiadoras que fizeram você evoluir, que fizeram você avançar. A gente não consegue entender porque muitas vezes a gente vive essa recorrência, esses ciclos que se repetem na minha vida profissional, me deparando com chefes parecidos, chefes abusivos, chefes extremamente rígidos, enérgicos, que cobram muito, que têm dificuldade de lidar com as pessoas. Por que eu saio de uma empresa e entro numa outra empresa totalmente diferente, numa cidade diferente, mas infelizmente eu me deparo com a mesma pessoa, ou parecida, né? Eu tô falando não a mesma pessoa, mas a sua personalidade, os traços da personalidade muito parecida com aquele meu ex-chefe. Eu termino um relacionamento, entro no novo e de novo eu venho enfrentando esse mesmo relacionamento que era abusivo, que talvez
tinha várias discrepâncias que talvez eu não conseguia enxergar. Então, Einstein, ele falou que insanidade mental é querer alguma coisa diferente, o resultado diferente, fazendo a mesma coisa. O que de fato a gente está querendo trazer para vocês é que muitas vezes aquilo que está enraizado, e quando eu falo está enraizado, infelizmente, a gente não coloca o sábio na nossa vida questionador. E muitas vezes o meu comportamento é sempre o mesmo e eu não percebo que talvez eu não tenha coragem de perguntar para o meu chefe o porquê que ele age daquela forma. Talvez eu não tenha coragem, ao invés de julgar e criticar, questionar, ou talvez eu não tenha coragem de combater, de enfrentar o meu chefe e mostrar para ele que eu sim, eu sou um profissional competente e não preciso disso. E aí você acaba freando. E aí, sabe qual é o grande lance? As pessoas que não te respeitam, as pessoas com quem você se depara com o mesmo comportamento, elas vão entender que você sim é um ser humano, que muitas vezes você fica com medo. O medo, ele faz isso com a gente. Cria várias histórias, cria várias situações, gerando estresse constante na nossa vida, e eu não sei como lidar com isso. Então, muitas vezes, a gente vem enfrentando inúmeras questões, mas o grande segredo é, talvez o grande problema de tudo isso está dentro de como eu venho agindo naturalmente. Por isso que Einstein trouxe essa clareza para nós, porque muitas vezes a gente quer essa transformação, mas, sobretudo, eu venho agindo da mesma forma. Seja dentro do meu relacionamento, né, eu sou a mesma pessoa. Seja dentro do meu trabalho, eu sou a mesma pessoa. Talvez possa mudar em pequenos aspectos, mas nas profundezas, se você avaliar no seu dia a dia, infelizmente, talvez você seja a mesma pessoa. De forma inconsciente, naturalmente. Isso não quer dizer que você consiga perceber, porque talvez você não tenha essa clareza de colocar aqui o problema, sua mente, e o sábio, questionador, para fazer com que você perceba aonde você precisa atacar. Quer transformar essa questão do controle? Você precisa naturalmente atacar quem? A você mesmo. Você só tem controle sobre dois aspectos da sua vida: sobre a sua mente, seus pensamentos, as suas deliberações e sobre o seu foco. A partir do momento que você tem um problema, ou você aceita esse problema do jeito que ele é, e aí naturalmente você consegue sobreviver no aspecto tranquilo, livre, sem estresse, ou você age naturalmente na transformação da realidade que você vem vivendo. Então é isso. Esse vídeo eu espero profundamente que possa ter trazido uma certa clareza para você que tenta controlar tudo ou a todos o tempo todo. E infelizmente você sofre porque muitas vezes, né, a gente acaba se deparando com várias questões que não está dentro do nosso controle. A realidade é que o controle só conseguimos realmente de fato controlar nós mesmos. Quanto mais você controla a sua pessoa, mais a sua vida avança. Para encerrar de fato, estou aqui muito feliz e agradecido. E eu espero profundamente que esse assunto tenha tocado no seu coração. E se de fato tocou no seu coração, compartilhe com as pessoas que você ama, fazendo com que elas vivam cada vez melhor. Um abraço, até o próximo vídeo.